suas mãos para o alto. Que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia! Que é digno de receber a glória, De receber a glória, louvor, de receber a glória, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos acompanha pelo canal da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, graça e paz. Nosso desejo é que este domingo seja o início de uma semana abençoada, uma semana rica na presença do nosso Deus, com respostas, com a manifestação da graça do Senhor sobre você. Somos gratos ao Senhor pela semana que passou, não é verdade? Apesar de alguma luta, alguma dificuldade, mas ainda assim podemos hoje nos alegrar e dizer ao Senhor obrigado por tudo aquilo que Ele pôde fazer em nossas vidas na semana que passou. E temos a firme certeza da renovação das misericórdias do Senhor sobre a nossa vida neste dia, neste domingo e ao longo desta nova semana que queremos passar na presença do Senhor. Então, esteja conosco nesses próximos momentos, participando desses momentos de culto e adoração. Temos a mensagem do nosso Deus, a nossa escola bíblica dominical.
Que Deus possa estar abençoando a sua vida de uma forma toda especial nesta manhã de domingo e também ao longo de toda a semana que segue. Muitas vezes nós nos sentimos inseguros, não é verdade? Tantas situações difíceis têm acontecido, tantos problemas, tantas situações às vezes nos pegam assim meio que de surpresa e algumas completamente de surpresa. Mas quando a nossa vida está guardada no Senhor, quando nós dependemos do Senhor e a Ele entregamos a direção da nossa vida, podemos ter segurança mesmo em meio a todas as incertezas desta vida. E o Salmo 46 nos fala exatamente disso quando fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. A palavra do Senhor está dizendo que quando Deus é o nosso refúgio, tudo pode balançar, mas permanecemos firmes, porque estamos firmados no Senhor, guardados por Deus, o refúgio seguro em todos os momentos e circunstâncias. Que este seja o seu refúgio também, que o Senhor possa ser o refúgio da sua vida em meio a todas as incertezas e inseguranças desta vida. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por este domingo, muito obrigado por esta nova semana. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados na semana que passou e pela renovação das tuas misericórdias neste novo dia, neste novo domingo e nesta nova semana. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração ao longo deste culto e ao longo daquilo que vamos fazer nesta manhã. Em nossa escola bíblica dominical, na mensagem que será apresentada, queremos pedir a tua direção também para o culto presencial que está acontecendo também neste momento, que o Senhor possa estar nos visitando de uma maneira especial e que dessa maneira tudo o que fizermos nesta manhã, aqui virtualmente e presencialmente em nosso templo, seja para a honra e para a glória do teu nome. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos.
Muito bom dia, queridos irmãos. Estão todos bem? Esperamos que sim. Hoje vamos começar a nossa lição 7, que tem por título Quando a adversidade é a falta de recursos. Essa lição foi escrita por Marilane Flores. E o texto base está lá em 2 Reis 4, de 38 a 41, que diz o seguinte: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: Ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Essa palavra, ela é fantástica. Esse texto, ele é muito interessante e ele é fantástico porque mostra um milagre que pode parecer muito pequeno, mas ele é de um valor inestimável. A fome assolava aquela região naqueles dias de Eliseu. A coisa realmente estava muito difícil. E aí, naquele momento ali, Eliseu com seus discípulos e tudo mais, ensinando a palavra de Deus, essa palavra seria retransmitida ao povo através desses discípulos. E eu acredito que Eliseu não fosse bobo. Olhou para a cara de um, para a cara de outro, estava aquela cara de fome. Bom, então faz aí um ensopado e vamos dar para esse pessoal. E aí um deles, muito bem intencionado, resolve catar alguns legumes assim, silvestres e tudo mais, e achou umas plantas interessantes e pegou, botou tudo ali, fez uma bolsa ali com seu manto, colocou ali, e aí aquelas leguminosas eram venenosas. E elas trariam uma dificuldade naquele momento, porque se havia fome, havia o alimento, e o alimento fora estragado pelo veneno, automaticamente ou aqueles homens poderiam morrer ou aquele alimento seria desperdiçado. E nessa lição a gente tem coisas muito interessantes, pontos muito interessantes. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem sido muito divulgada nesse período de pandemia. A gente tem tido acesso a muitas mensagens, a muitas pregações, a muitas informações, inclusive, infelizmente, muitas informações equivocadas. Não só sobre a palavra de Deus, não, muitas outras informações equivocadas. Volta e meia você deve receber aí no seu WhatsApp ou na sua rede social que aconteceu isso, aquilo no país tal, aqui, o governo tal, e às vezes são notícias falsas. Muitas vezes essas notícias elas vão nos tirando energia, vão sugando a nossa energia, a tal ponto que a gente acorda naquele dia e fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou viver esse dia, já que está tudo tão ruim? Então, por que eu vou viver esse dia? E aí é interessante que a gente pode fazer assim um paralelo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento precioso, é um alimento que fortalece, e cada vez que você se nutre desse alimento, você se sente mais forte. Naqueles seus momentos de dor, naqueles seus momentos de aflição, muitas vezes você encontra na palavra de Deus aquele alívio que você precisa, aquela palavra de Deus ao seu coração, e isso é que deve nutrir você. Às vezes as pessoas querem encontrar, uma palavra mágica. Irmãos, a palavra mágica, na verdade nutritiva, é a palavra de Deus. Aquela planta venenosa adicionada ao caldo, ela acontece de uma forma muito semelhante hoje. O veneno é adicionado às mensagens,
as notícias, as picuinhas, as fofocas e tudo isso só vai tirando a sua energia. Experimenta ficar 10 minutos na frente de um noticiário que só tem sangue, assalto, roubo, mentira. Você vai se sentir cansado. Mas quando a gente tem à nossa disposição a palavra de Deus, a gente pode ficar nutrido. E eu conto aqui uma história, uma primeira história. Eu moro do lado de uma lanchonete famosa de fast food. E o dia inteiro tem carros para cima, para baixo, e gente entrando, gente saindo, criança e adulto, enfim. E é interessante porque por uma época, muito antes de morar aqui, eu frequentava essa lanchonete, eu e minha esposa. Na época ainda não tínhamos nosso filho. E aí, no meio dessa história, nós íamos comer o sanduíche e tal, aquela coisa toda. E dali a meia hora, 20 minutos, meia hora, eu estava com fome de novo. Pois é, interessante, né? Mas aquele alimento, embora seja, parece que saciado, mas na verdade ele não sacia nada. Porque ele não é nutritivo. E o corpo precisa de nutrição, vitaminas A, B, C, D, enfim. Precisa de nutrientes, de minerais. E nosso espírito também precisa de nutrientes, de minerais espirituais que estão contidos aqui, na palavra de Deus. O segundo ponto que eu quero chamar muito a sua atenção é sobre o fruto do Espírito, que é um alimento nutritivo, altamente nutritivo, e nós gostamos de comparar o fruto do Espírito com uma tangerina ou uma pocã, não sei como é que você chama. E você abre, tira aquela casca e tem aqueles gominhos ali bonitinhos, e aí cada gominho daquele traz uma nutrição que vai nos deixar cada vez mais fortes, melhores, mais viçosos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sim, essa nutrição nós precisamos também. Porque a partir do momento que nós nos alimentamos do fruto do Espírito e temos dentro de nós esses nutrientes, nós podemos ter um bom relacionamento entre os irmãos, com a família e um relacionamento com o Senhor. Muito mais fluido, muito mais tranquilo, entendendo perfeitamente a voz de Deus e também entendendo no nosso coração o que o Espírito Santo quer dizer através da palavra que estamos lendo. Então, esse texto, você quer saber do fruto do Espírito, está lá em Gálatas 6, 22 e 23. E interessante, vou chegar aqui no terceiro ponto, estamos quase encerrando. A autora dessa lição, ela traz uma história muito interessante. Ela foi fazer uma sopa para sua família e essa sopa ela quis incrementar e colocou uma pimentinha ali, mas ela não conhecia a potência daquela pimenta. E quando ela foi provar aquela sopa, parecia que estava tudo pegando fogo e tomando água e nada de dissolver o ardor daquela sopa. E aí ela, e agora? O que eu vou fazer? E ela pesquisou e descobriu que o açúcar neutraliza o ardor da pimenta. Então foi isso que ela fez, jogou ali, conseguiu salvar a sopa e consequentemente conseguiu salvar o jantar. E na história de Eliseu, ele não foi diferente. Ao detectar aquele veneno, Eliseu fala assim, me dá um pouco de farinha. E ele joga aquela farinha ali dentro da panela e aquilo é misturado e já não há mais sinal de veneno. A farinha neutralizou o veneno. E aí, a mesma autora da lição, ela faz uma comparação que eu achei muito interessante, muito pertinente. A farinha, para ser farinha, ela precisa ser moída, ela precisa ser amassada, moída, ela precisa ressecar, né, para virar farinha mesmo. E é interessante que se a gente for fazer um paralelo com o Senhor Jesus, ele foi esmagado, ele foi pisado, ele foi, né, é como se ele tivesse tornado uma farinha, porque ele foi maltratado pelos nossos pecados. E aí, essa farinha que na sopa lá de Eliseu e dos seus discípulos trouxe vida, trouxe vigor, porque eles estavam com fome, na nossa vida a mesma coisa.
porque a farinha, né, o Senhor Jesus, quando chega na nossa vida, Ele traz vida nova, Ele traz uma vida abundante, Ele nos nutre, Ele nos alimenta, Ele é o pão da vida. Ele diz, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva. É maravilhoso saber que no Senhor nós temos toda a nutrição. Eu disse toda, não é partezinha, um pouquinho, só um cadinho, não. É toda a nutrição. E o desafio que nós temos nessa lição é o seguinte: nos alimentarmos da palavra de Deus diariamente. Nós hoje temos muitas tentações. Televisão, tablet, às vezes um telefone, uma rede social, enfim, muitas informações, muitas distrações. E é muito mais proveitoso a gente tirar um tempo para ler a palavra de Deus e refletir nos seus ensinamentos. Às vezes estamos muito cansados e resolvemos pegar a Bíblia e às vezes não absorvemos o conteúdo, dormimos. Não aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você. Não podemos mentir, não é verdade? Mas quando a gente separa um pouquinho do nosso dia, um pouquinho da nossa manhã ou da nossa tarde, que seja para ler um capítulo, que seja para ler um versículo que vá falar ao nosso coração, aquilo começa a nos nutrir, a trazer esperança, a trazer uma vida nova, uma vida abundante, jorrar vida de dentro da gente. E aí, eu quero trazer 3 reflexões para a gente nesse momento, para encerrarmos a lição. Os servos de Deus passam por problemas? Sim, nós não somos super-heróis. E muito interessante porque nós temos o Senhor ao nosso lado e a sua infalível palavra, que é alimento forte e revigorante. É disso que precisamos, do Senhor e da sua palavra. E essa palavra vai nos trazer cada vez mais vida. Na despensa espiritual da sua vida, os ingredientes são a palavra de Deus, o fruto do Espírito e o pão da vida? Ou você está se abastecendo somente com aquelas comidas meio fraquinhas, que nada nutrem e te matam a cada mordida? Pense bem. Permita-se mostrar o fruto do Espírito onde quer que esteja e confie. Mesmo nas mais diversas tribulações, o Senhor nos continua a fortalecer. E aqui eu termino com um hino que eu gosto muito, 454 do cantor cristão, que diz o seguinte: temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, Deus é por mim e Deus é por você. Alimente-se da palavra de Deus, a única fonte de vida verdadeira. Que Deus te abençoe. Bom domingo. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga
eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Senhor, meu lar estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Quero agradecer a você que tem participado dos esforços, dos trabalhos, dos projetos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis através dos seus dízimos e de suas ofertas. Cada recurso que tem chegado tem sido encaminhado para o seu destino, para missões, para o trabalho da igreja, da evangelização, para tudo aquilo que é necessário. Então queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua fidelidade, desejando que Ele esteja recompensando, abençoando e ampliando a sua graça e toda a provisão que Ele tem para o seu coração, para a sua vida. Por isso, estamos disponibilizando em nossa tela, estamos disponibilizando assim o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta, o nosso CNPJ e também o QR Code para que você possa assim colher as informações bancárias de nossa igreja. Nossa oração é que o Senhor Deus esteja cuidando de sua vida, suprindo e recompensando a você por sua fidelidade, por seu amor e pela sua atuação na obra e no reino de Deus. Que o Senhor o abençoe de uma maneira toda especial, é a nossa oração. Amém. Bom estarmos aqui louvando
Deus, num só amor, num só Espírito. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Venha nos abençoar e que essa O desafio do mundo incerto. O desafio do mundo incerto. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para o texto da palavra do Senhor que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. O texto da palavra do Senhor nos diz assim. Vamos ao texto? Agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Querido, nós vivemos um mundo incerto, vivemos um mundo de grandes e sérias incertezas e é sobre isso que o texto fala e é sobre isso que a mensagem versa nessa manhã. Quando olhamos para o nosso mundo, nós percebemos algumas situações que temos acompanhado e que temos tratado desde o último domingo. No último domingo, falamos sobre o mundo volátil em que nós nos encontramos. Um mundo de formas diversas e que cada momento traz uma mudança diferente, traz algo novo, traz uma novidade, nem sempre boa, e que nos desafia, portanto, a viver nesse estado de mudança permanente, e isso traz insegurança, traz preocupações, traz estresse e traz também abatimento em muitas vidas e em muitos corações.
Hoje queremos falar sobre o mundo incerto no qual nós estamos vivendo. No último domingo, portanto, nós falamos sobre essas peculiaridades que marcam o chamado mundo VUCA ou VICA dentro do nosso idioma. Um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo ambíguo. O conceito de mundo VUCA ou VICA vem da War College dos Estados Unidos, a Escola de Guerra dos Estados Unidos, do final dos anos 90. Por meio deste conceito, ficou então estabelecido características, peculiaridades que marcariam o mundo nessa virada do 21º milênio, o tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo marcado por várias situações que apontam para essas realidades. Um mundo volátil, incerto, um mundo complexo, um mundo ambíguo. Já falamos no último domingo sobre o mundo volátil, sem forma definida ou adotando a cada momento uma forma que nos surpreende. Hoje quero falar sobre o mundo incerto, o mundo cheio de incertezas que temos de enfrentar diariamente. É interessante que não é apenas, isso não foi alguma coisa simplesmente que foi conceituada recentemente, mas a Bíblia fala sobre o mundo incerto, sobre as incertezas do mundo que nos cercam. Você planejou o que para o ano de 2020? Lá no início do ano, ou até mesmo ainda em 2019, o que você planejou para 2020? O que você conseguiu cumprir? O que você conseguiu realizar? Você já parou para pensar em tudo aquilo que aconteceu durante este ano? Quantas incertezas, quantos planos foram traçados, quantas metas foram estabelecidas, quantas ações tensionamos realizar, tantas questões que imaginávamos seriam resolvidas desta daquela maneira e no final tantas surpresas, no final nada pôde se cumprir exatamente da maneira como nós imaginávamos. Mas olhamos agora para frente, estamos em dezembro, estamos na virada do ano praticamente, já fez planos para 2021, talvez você possa dizer assim, mas como é que eu vou fazer planos para 2021 se 2020 foi absolutamente incerto? Exatamente, esta é a questão. Estamos diante de uma situação cada vez mais peculiar e que se aproxima a isto que foi previsto pela War College, mas é também algo que a Bíblia já previu e já anunciou ao nosso coração. Vivemos em um mundo de incertezas. Não podemos ter tantas certezas mais como tínhamos antigamente, como tínhamos anteriormente. Não temos mais como prever muito os dias à frente. A qualquer momento algo novo pode acontecer, a qualquer momento a pandemia pode retornar, a qualquer momento desdobramentos deste quadro que se arrasta ao longo deste ano pode ter variações e pode ter mudanças. Então a incerteza está presente, a incerteza se instalou em torno de nossas vidas. Quando olhamos para ao nosso redor, nós não podemos mais imaginar que as soluções passadas vão funcionar para o agora. E não podem funcionar para o agora porque as circunstâncias são novas a cada dia. Vivemos cada dia um mundo novo e isso faz com que aquela ideia que muitas vezes tínhamos do sempre foi assim, não seja mais cabível no momento atual. Ou sempre resolvemos dessa maneira e vai dar certo, não podemos mais trabalhar desta maneira. A partir desse momento, que foi agravado pela pandemia, as incertezas se tornaram ainda mais fortes. As incertezas se tornaram ainda mais intensas e não temos mais condições de olhar para trás e lá no passado encontrar respostas para o hoje, porque são situações novas, são situações inéditas, são situações que não esperávamos que acontecessem. É importante, portanto, olhar para o nosso dia a dia e o que acontece no nosso dia a dia hoje é que temos o desafio de nos reinventar cada manhã, cada dia. Isso traz incerteza, isso é a incerteza e esta incerteza traz, portanto, uma necessidade de avaliarmos a nossa vida diante deste mundo e diante do Senhor, o nosso Deus.
É por isso que a palavra do Senhor nos traz esse alerta tão precioso. Cuidado com os seus planos, cuidado com aquilo que você tem planejado, cuidado com aquilo que você tem traçado com objetivos e metas para a sua vida. Não que a palavra do Senhor seja contrária ao planejamento, não é isso. O Senhor não está dizendo, como Tiago aqui nos apresenta no texto, ele não está dizendo que nós não devemos planejar. Não devemos tentar estabelecer caminhos para a nossa vida. Não está a Bíblia nos ensinando que planejar é algo errado. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que num mundo tão incerto, já nos dias de Tiago, e ainda mais incertos nos dias de hoje, deixar Deus de fora dos nossos planos é algo perigoso. O que a palavra do Senhor está dizendo é: cuidado para que você não deixe Deus de fora dos seus planos, não seja tomado pelo sentimento de suficiência, o sentimento de sabedoria plena, de condições de prever todas as variáveis. Não tente acreditar que você tem o controle remoto da vida nas mãos. A vida é incerta. Tiago está falando sobre aqueles que olham para a sua agenda e dizem assim: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. É interessante, né, quando em março ainda a pandemia se tornou mundial, imaginávamos que o lockdown, que o fechamento das cidades duraria uma semana, 2 semanas, um mês no máximo, e isso se arrastou por vários meses e ainda traz incertezas para o nosso coração, ainda agora em dezembro, portanto quase um ano estamos vivendo essa situação. Tiago está dizendo: aqueles que dizem eu vou a tal lugar, eu vou fazer, eu vou acontecer, passarei um ano e depois eu vou voltar, Não temos condições de prever, temos condições de planejar, mas não podemos deixar Deus de fora do nosso planejamento. Não podemos deixar Deus de fora do nosso plano. Não podemos nos achar suficientes o bastante para que possamos então conduzir a nossa vida, achando que podemos dirigir nossos passos. Não, a palavra do Senhor é muito clara: tome cuidado, não tente assumir o controle, porque só Deus sabe aquilo que vai acontecer daqui a pouco. A incerteza da vida deve nos levar não ao desespero, não ao desestímulo, não à desistência, mas a incerteza da vida deve nos relembrar a nossa dependência permanente de Deus. A confiança que devemos depositar no Senhor, para que Ele então possa conduzir a nossa vida no meio de todas as incertezas que se levantam a cada momento neste nosso mundo incerto, neste nosso mundo imprevisível, neste nosso mundo em que nós não temos a capacidade de controlar nem mesmo o dia de hoje na sua plenitude, somente o Senhor. Tiago, então, nos dá uma recomendação. Ele nos lembra que nós somos uma névoa que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. Sim, o apóstolo Tiago está dizendo que a nossa vida, os nossos planos, são semelhantes a nuvens, são semelhantes a um vapor, são semelhantes a uma névoa, que ora está num lugar e ora está em outro, ora está presente, ora se dissipa. Não temos o controle sobre a nossa vida, não temos o controle sobre este mundo, não temos o controle sobre as circunstâncias e situações. E é por isso que a palavra do Senhor nos aponta qual deve ser a nossa decisão, qual deve ser a nossa atitude. E a palavra do Senhor então nos diz: em vez disso, em vez de tentar controlar a própria vida, devemos então dizer: se o Senhor quiser, Deo volente, é a expressão deste texto. Se o Senhor quiser, Deo volente, se o Senhor assim permitir, se for da vontade de Deus, eu farei isto ou farei aquilo.
Deo volente é uma expressão latina e essa expressão é usada, o se Deus quiser, era utilizada nas correspondências antigas, né, com muita frequência, quando se tratava de algum plano, de algum planejamento, de alguma possibilidade futura, então era colocadas essas iniciais, DV, Deo volente. Isto é, se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, faremos tal coisa. Se Deus assim quiser, isto vai ser realizado. Esta deve ser a atitude nossa, esta deve ser a atitude do meu e do seu coração, pois só Deus, só o Senhor sabe o dia de amanhã, só o Senhor sabe o momento seguinte. Portanto, nossos planos não devem ficar nas nossas mãos, mas os nossos planos devem ser entregues nas mãos do Senhor. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Ele sabe o que vai acontecer no próximo dia. Ele sabe como será o ano de 2021. Nenhum de nós sabe, mas Deus sabe. E é por isso que os nossos planos precisam estar nas mãos do Senhor. Esse mundo incerto, este mundo cheio de inseguranças e incertezas, deve nos levar a uma atitude. E essa atitude deve ser o entendimento. Sim, deve ser o entendimento. Não deve ser o desespero, a preocupação excessiva, mas deve nos levar ao entendimento. Devemos entender as pessoas, devemos entender o momento e devemos nos fazer entender neste mundo. Nossa missão, a nossa fé, a nossa confiança está depositada em quem? Precisamos entender finalmente que o governo está nas mãos do Senhor. Não está na mão de políticos, de governantes eleitos ou que continuam seus mandatos, não está nas mãos do vereador, ou do deputado, ou do senador, não está nas mãos dos poderosos deste mundo. Devemos entender que Deus governa todas as coisas. E quando nós, diante das incertezas deste mundo e desta vida, entendemos que Deus é o Senhor acima de todas as incertezas, caminhamos com segurança. E não apenas caminhamos com segurança, mas ajudamos outras pessoas também a caminharem com segurança, entendendo que todo governo, todo poder pertence ao Senhor. Senhor Deus quer conduzir a sua vida neste mundo repleto de incerteza. O Senhor Deus quer segurar a sua mão nesta virada de ano, nesta virada de 2020 para 2021. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que nos espera o próximo dia, a próxima semana. Não sabemos o que podemos esperar para o ano de 2021. Mas Deus conhece todas as coisas, de modo que, se a nossa vida estiver guardada no Senhor, estaremos seguros em toda e qualquer situação. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesta manhã, que a sua vida esteja depositada nas mãos do Senhor, que a sua segurança neste mundo de incertezas esteja depositada na mão do Senhor e que você possa caminhar seguro, possa caminhar com o seu coração em paz, na certeza de que o Senhor está guiando e Ele sabe o caminho, Ele sabe a direção e Ele sabe levar e pode levar você em segurança ao destino já proposto, já planejado por Ele para você. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, porque mesmo num mundo de tantas incertezas, num mundo de coisas que não se confirmam, num mundo de novidades boas e ruins a cada dia, ainda assim, o Senhor continua no controle de todas as coisas e concede segurança a nós quando confiamos a nossa vida em Tuas mãos. Por isso, Pai, recebe-nos neste momento, toma-nos em Tuas mãos e que a nossa vida esteja guardada em Ti, que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança no dia da tribulação, no dia da incerteza, que possamos, ó Deus, estar guardados em Ti e por isso não temermos, pois sabemos que o Senhor está no controle e no comando de todas as coisas. Ó Deus amado, traz paz ao nosso coração. Dá-nos entendimento deste momento e entendimento de que podemos confiar plenamente no Senhor. Pois nós oramos assim, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.
Chegamos ao final do culto dessa manhã e o nosso desejo é que você possa ter sido abençoado pelo Senhor, possa ter experimentado a graça do Senhor sobre a sua vida, que a palavra do Senhor, tanto da Escola Bíblica Dominical, como também a palavra bíblica anunciada ainda há alguns instantes, possam fazer morada no seu coração e que possam ter grande proveito para a sua vida neste dia e também ao longo de toda a semana. Mais tarde, às 19 horas, estaremos nesse mesmo canal, aqui trazendo o culto da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, às 19 horas. Também estaremos presencialmente em nosso templo, às 19 horas, também adorando o nome do Senhor, o nosso Deus. Então, que você possa estar conosco novamente, participando assim da nossa celebração. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, neste momento, queremos agradecer por este domingo, queremos agradecer por este culto, por este momento de adoração na Tua presença. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, nos acompanhando ao longo desta tarde de domingo, à noite em nosso culto e ao longo da semana, ó Deus, que o Senhor possa nos guardar e abençoar. Fica conosco, dirige-nos, dá-nos a Tua bênção em tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.